tarde. Olá, Oi, pessoal. professor, boa tarde. Professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é ética, né? A atividade de produção textual que você passou aqui pra gente. A gente vai falar aqui na próxima. Atividade de ética. A última atividade que eu passei foi da página 80, tá? Eu só recebi. Deixa eu ver aqui, dá o quê? Menos de 50%, né? E 20 Foi só só recebi 7. 80, não foi, professor? Oi? Foi só 80, né? Só 80. Deixa eu ver. Só 80. Cecília? Qual livro, professor? Livro de ética. Pessoal, sem palavrão na minha aula, tá bom? Embora não tenha nenhum palavrão aqui na hora que eu entrei. Sem palavrões aqui. Ah, professor, porque tinha uns alunos se xingando no chat na aula do outro professor. Mas eles já pararam. É bom parar mesmo. Pessoal, sobre a prova de produção visual, todas as orientações estão no Google Sala de Aula, tá bem? Mas eu vou só me escutem, tá bom? Só me escutem, que eu posso responder as perguntas de vocês antes mesmo de vocês fazerem. Sobre a prova, feita de caneta preta, tá bom? Ah, professor, eu não tenho caneta preta de material transparente, eu só tenho caneta preta desse jeito. Tá bem, o importante é que sejam feitas com caneta preta, tá bom? Caneta preta. Não mande prova feita a lápis. O rascunho pode ser feito de lápis? Pode, mas a prova, para que eu consiga ler o que você escreveu, tem que estar de caneta preta, tá certo? É por uma questão de estar legível. O tema está lá no Google Sala de Aula, tá bem? Data de entrega. O tema é os efeitos dos desastres ambientais no Brasil, embora esteja lá no Google Sala de Aula. Data de entrega. Outra coisa. Segunda-feira até às 8, aliás, até às 7 horas. Pessoal, me escutem, por favor. Tá bem? Eu estou tentando explicar aqui. Deixa eu terminar de falar, tá bem? A prova é para ser entregue até às 5 horas da segunda-feira, tá bem? Isso para que ela venha a valer um 10, tá bom? Depois disso, ela talvez não vai valer por 10, tá bem? Se você tiver algum problema com a internet ou com outra coisa, você me avisa, que aí a gente conversa e vê o que é que faz. Porque teve alguns alunos que disseram que estavam com problema de internet, né? Embora um problema de internet sexta, sábado, domingo e segunda é um problema enorme, né? Sim, não que eu esteja duvidando, mas é um problema gigantesco, né? Isso eu estou falando só da produção e do envio, tá? O tema está no Google Sala de Aula, eu acabei de dizer. A página do livro de ética é a página 80. Mas eu estou só explicando aqui sobre a disciplina de produção. Sobre o envio, mande pelo Google Sala de Aula, tá bom? Mandem pelo Google Sala de Aula. Evitem mandar pelo WhatsApp. Mandem pelo Google Sala de Aula, que lá está mais organizado e eu não preciso ficar rodando 50 conversas atrás de uma redação, né? Porque fica melhor organizado por par, tá certo? Eu entro na turma, entro nas atividades, entro na atividade de produção e todas estão lá, já organizadas numa única pasta, tá certo? Deixa eu ver, falei sobre como eu quero a prova, fiz de caneta, falei sobre o prazo, falei sobre o envio. O tema e todas as orientações estão lá no Google Sala de Aula, tá bem? Ah, professor, eu notei uma coisa. Esse tema, o senhor tinha trabalhado em outra aula, né? Que no caso, deixa até eu ver aqui, foi na aula, aqui, sexto ano, produção textual sexto ano. Começa aqui. Na nossa última aula de produção, teve uma atividade sobre esse tema aqui. Foi na aula do dia 10. Né? Dia 10? Foi dia 10? Eu postei dia 10. Que não deu, né, não deu para postar
quinta-feira. Dia 10, eu tinha trabalhado... Dia 9, aliás, eu tinha trabalhado com vocês, eu tinha passado 3 temas e disse que era para vocês escolherem um. Brasil acima do peso, o que fazer, era o primeiro tema. O segundo tema era os efeitos dos desastres ambientais no Brasil. No caso, foi só esses dois, foi só dois que eu coloquei. Coloquei esses 2 temas e pedi para vocês escolherem um. Algumas pessoas fizeram sobre o primeiro tema, outras pessoas fizeram sobre o segundo tema. Professor, eu já fiz sobre o segundo tema. Posso mandar a mesma redação? Não. Tá? Não. Não mande a mesma redação. Tá certo? Se você já fez sobre desastres ambientais, você vai fazer outra redação. E por que o senhor escolheu uma redação que a gente tinha trabalhado? Para facilitar o trabalho de vocês. Tá certo? Professor, atividade de produção de quinta-feira, nós vamos corrigir na próxima aula. Na próxima aula que é... Quando? Quarta-feira. Próxima quarta-feira, a quarta aula, tá bem? A gente pode ler sobre... Pode ler parte do... Claro, esse agente é separado, tá? O bom é que Pode nós sim. temos tanto a internet quanto o livro de geografia. Sim, Marinho, você pode pesquisar, tá bem? Agora vamos lá. Atividade de ética, página 80. Primeira questão. Página 80, livro de ética, tá? Eu já expliquei tudo que vocês tinham de saber sobre a prova de produção, tá? Todas as orientações estão lá, o tema está lá, o tema está com todas as letras maiúsculas, tá bom? Sobre o tema, 2 pontos, todas as letras estão maiúsculas. Sobre como a prova deve ser feita, está tudo lá. E vocês têm, ó, a internet para pesquisar a redação de vocês, tá bem? Professor, nós vamos ler hoje aquela pesquisa. Que pesquisa você está falando, minha querida? Para. Você está falando da quinta questão, é? Sobre aquela que tinha 2 temas. Você está falando de qual disciplina, minha querida? Se você quiser falar, eu acho que é mais vantajoso. Eu não passei pesquisa sobre produção, tá? Eu passei 2 temas para você escolher um para fazer uma redação. Foi isso que eu passei, tá bom? Isso no dia 9, tá bem? Vamos lá, agora essa página 80, livro de ética. Primeira questão. Observe as imagens, reflita e responda. Como se dão a ética e a moral no universo do esporte? Posso falar? Pode sim, Maiane. A ética se dá quando há respeito naquele esporte. A moral quando se dá naquele esporte. Quando você aprende algo que fazia errado. O convívio, literalmente. Tá correto? Tá correto, sim. Mais alguém? O meu está diferente. Assim, por meio da coletividade e do lazer. Mas muitas vezes esse convívio é destruído por causa das trapaças e a falta de respeito às regras. Isso, não sei. Não deu para ouvir muito bem. Eu não consegui ouvir também. É a primeira da 80, né? Uhum. Posso falar minha resposta ou o Taimon vai querer repetir? Pode falar, Caio. O Taimon vai querer repetir o que tinha esteja. Por meio da coletividade e do lazer. Por meio da coletividade e do lazer. Mas muitas vezes esse conjunto é destruído por causa das trapaças e a falta de respeito às regras. Correto? Tá correto. Caio, pode falar. Quero lhe ouvir. Se dão, pois os esportes
são muito importantes. Gabriel? Eu coloquei no respeito e as regras do jogo. Tá certo. Tá bem resumido, mas tá correto. Obrigada. Bom, segunda questão. Sabendo, sabemos, aliás, que a prática esportiva é de grande valor para todos os cidadãos. Então responda, o que o esporte representa para você? Posso falar? Só um detalhe, né? Antes de mais nada. Moral é o ainda falando sobre a primeira questão, desculpe, porque eu ouvi vocês, mas eu não corrigi, né? Moral eu defino como um conjunto de valores, certo? Os meus valores é o que juntos fazem a minha moral. E a ética é uma reflexão desses valores, tá certo? Bom, entendido? Aplicando isso no esporte, a ética e a moral se dão nos valores que eu tenho em relação àquele esporte, em relação ao respeito às regras, em relação ao respeito aos outros jogadores, aos outros competidores, até mesmo no respeito que eu tenho com meus adversários. É desse jeito que eu relaciono a ética e a moral. Agora sim, então responda. O que o esporte representa para você? Maiane, Você. já tinha falado. O esporte, para mim, representa o lazer, um exercício físico, entre outras coisas. Bom, É diferente, pessoal. Atividades competitivas onde os participantes só têm um objetivo, a vitória. tá certo. Mais alguém? Professor. Professor, não fiz, mas na minha opinião, é uma forma de lazer que as pessoas competem. Sim, correto. Também está correto. Todos estão corretos, tá bem? A resposta aqui necessariamente é pessoal, porque se você colocar nada, o esporte para mim não representa nada, tá? É o que ele representa para você, tá bem? Então não tem como dizer que a resposta está errada. Se para você é isso que o esporte representa, ok. Conforme. Posso falar a minha resposta da 2? Pode sim, cara. Eu botei poucas porque na hora que eu fiz eu não sabia o que botar, eu só botei saúde e lazer. Tá ótimo, tá bom. Nossa, achava que eu teria que mudar minha resposta. Conforme o texto, para a prática do esporte, há pessoas que se submetem a regulamentos, tanto para participar de competições oficiais quanto amadoras. Calma, só deixa eu terminar de ler, tá? A partir disso, descreva uma atividade esportiva livre, de livre escolha com suas regras. As palavras, Pode. o meu é bastante extenso. Eu primeiro falo sobre o esporte, aí eu peguei 3 regras, tá? Que haviam várias. Lá havia um torno de 15 regras, eu peguei 3. Cada os 3. Basquete. Basquete é um esporte que é constituído de 2 equipes de 5 jogadores, cujo objetivo é fazer mais pontos jogando a bola na cesta. Estas são algumas regras que devemos seguir no basquete. Primeiro, a bola pode ser arremessada em qualquer direção com uma ou ambas as mãos. Segundo, a bola pode ser tapeada para qualquer direção com uma ou ambas as mãos, não usando os punhos. Terceiro, o jogador não pode correr com a bola. O jogador deve arremessá-la do ponto em que pegá-la. Exceção será feita ao jogador que receba a bola quando estiver correndo a uma boa velocidade, caso em alta velocidade. Tá ótimo, tá ótimo. Me lembrou do tempo que eu jogava basquete. Posso falar, professor minha? Pode sim? Literalmente, eu só botei o nome do esporte e uma regra. Mas, bom. Tudo bem. Eu fiz sobre o futebol e o campo deve ser retangular, a bola deve ter de 68 a 70 centímetros. É Pronto. isso tudo?
entender, só que eu não entendi. Aí a única coisa que eu consegui entender foi regras de livre escolha. Aí eu falei, então é pra falar das regras. Aí eu botei assim, futebol. Aí eu botei as regras, não. Aí eu botei umas regras. Pode falar. Não pode usar mão. Eu não sei porque eu botei essa. Mas não pode vale usar a mão. machucar os outros e etc. Eu botei não pode usar a mão porque eu tava pensando em botar outro. Pronto, mas essa é uma das regras principais, né? Só não pode Minha pegar. resposta eu preciso mudar ou tá certo? Você só completa, tá? Porque você falou do futebol e falou. É só isso. Por exemplo, você pegou o futebol, falou das regras, pronto. Se você fez isso, tá ok. Certo? Então eu não preciso mudar. Aí pronto. Mais alguém? Nossa, eu jurava. Nossa. Você acertou, meu querido. Você acertou, tá? Mais alguém? Cadê o resto do pessoal dessa sala? Cadê Gabriel, Samantha, Tô tudo na moita aí. Pedro Maciel, Yasmin, Monique, Mariana? Cadê vocês? A Clara? Cadê o pessoal falante da turma? Não fizeram não a atividade? Olha lá, hein? Ninguém fez até 4? Quarta questão. Não, eu vou falar 4 agora, Caio. Ah tá, entendi errado. Quarta Ô, questão. professor, eu fiz, eu falo? Não, ainda vou ler o enunciado. Só um momento, A tá? 3. Ah, sim, pode falar. Eu não falo porque o meu medo tinha bugado. Eu coloquei assim: o futebol, onde todos estão submetidos às regras do jogo, são escolhidas pelo juiz. Na verdade, não são escolhidos pelo juiz, né? As regras já são pré-definidas. O juiz só... São aplicadas. são aplicadas, né? Tá, Eu coloquei aplicadas, tudo bem. O Pedro, não fique colocando esse monte de coisa solto, tá? Esses caracteres, essas carinhas, não faça isso. Quarta questão. No último parágrafo, a autora diz, em outras palavras, que o esporte salva vidas, principalmente de jovens em situação de vulnerabilidade social. Por que você acha disso? Posso falar? Pode sim, Maiane. Que em alguns casos o esporte ajuda alguns jovens, uns até a praticar esportes mentais e físicos. Mais alguém? O meu é totalmente diferente e com certeza está errado. Nesse caso, o jovem que não tem a condição financeira boa vai virar seus olhos para o esporte, que é sadio, ao invés de roubar e usar drogas. Correto. Gabriel? A minha tá meio diferente. A 4, eu vou ler. A prática do esporte é fundamental para o desenvolvimento tanto do jovem quanto para a criança. Tá ótimo. Caio, você Pode que fez falar. também. Eu botei. Real, pois o esporte é muito importante e ajuda a crescer os... Eu botei, eu não sei porque eu enviei, aí eu falei. Mas se eu botar isso, aí não vai estar certo. Aí eu mudei, eu me esqueci de mandar outra foto. Tudo bem. Mais alguém? Não? Mas é desse jeito mesmo que vocês colocaram que o esporte salva vidas, né? Tirando a pessoa dessa vulnerabilidade. Porque se a pessoa está numa vulnerabilidade social, ela com certeza não pertence a nenhum grupo, né? Nesse caso aqui, ela vai pertencer ao grupo das pessoas que praticam o esporte, ou seja, do grupo da saúde. Vamos lá. Quinta questão. A Grécia é o berço da filosofia. Nela, o esporte sempre foi
concebido e entendido como atividade necessária para o bom desenvolvimento do corpo e do caráter. Assim, pesquise a relação entre filosofia e os esportes nos ideais gregos e elabore um modo de socializar com a sua turma. No caso, a gente vai socializar Posso com os falar, comentários. professor? Pode sim, Maria. Foi bem pequena a minha resposta, mas vou ler. Para eles, era necessário treinar tanto a mente quanto o corpo em iguais partes. Enquanto a mente buscava a verdade, o corpo buscava a perfeição. Pronto, foi só isso. Sensacional. Mais alguém? Professor, o meu já é um pouco diferente. É um pouco A filosofia e o esporte se tornam, então, complementares ao trabalhar a mente e o corpo, respectivamente, com o objetivo de melhorar a capacidade mental, de reflexão e retórica, assim como o desempenho físico das pessoas. Mas, hoje em dia, elas só têm praticado esportes competitivos e diversos exercícios, esquecendo a parte mental. Muito bom também. Mais alguém? Não, só duas pessoas, pessoal. Cadê o resto? Assim que eu não fiz. Professor, admito que eu não fiz essa. Ah, Olha, só para a estabelecer. 5 eu não entendi. Eu li 30.000 vezes e eu não entendi. Era só para A estabelecer uma única coisa que eu relação. entendi foi pesquisar alguma coisa em turma. Eu não sabia o que fazer, porque não tinha turma, eu não sabia. Aí, né? É só para estabelecer uma relação, cara, com o esporte e a filosofia do ponto de vista dos gregos. Você pesquisa, por exemplo, só coloca na internet, esporte e filosofia para os gregos, que você vai encontrar a resposta sobre o que os gregos achavam da prática esportiva. É Ah, isso, tá bom? sim. E necessariamente era isso mesmo, né? Os gregos tinham o entendimento de que não apenas ter conhecimento, ou seja, não apenas treinar a mente, era essencial para o desenvolvimento humano, mas também treinar o corpo. É tanto que os grandes filósofos que nós conhecemos hoje, né, Platão, Sócrates, Aristóteles, eram esportistas, eram pessoas que praticavam esportes, tá certo? Aqui, Correto, professor? Minha? tá correto, eu disse que todas estão corretas, tá? Então, se para eles o esporte era também fundamental, assim como a filosofia, o conhecimento, é só isso que vocês vão colocar aí. Para os gregos, a prática esportiva era tão essencial para o desenvolvimento humano como a filosofia, ou seja, a aquisição de conhecimentos, porque não apenas era importante treinar a mente, como também treinar o corpo. Então, eles valorizavam e muito as práticas de desenvolvimento corporal, ou seja, o esporte. É tanto que Platão, já ouviram falar nesse filósofo, Platão? Não, eu nunca ouvi. Não. Não, Eu Platão acho que eu já ouvi esse nome, mas eu não sei o que é nem de onde em grego significa ombros largos. Ele praticava tantos exercícios que ele tinha os ombros largos, né? Em grego significa isso. Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer a página 81. Dá para fazer tudo, né? Vamos lá. Página 81 agora, tá? Usei 3 esportes. Ah, você quer falar, ou Clara? Ou você mandou para mim lá no Google Sala de Aula? Porque essa semana eu corrigi muita coisa e eu ainda não vi essa atividade daqui. Quer falar? Mas eu fiz uma montagem. Uma montagem. Tá bem, entendi. Tá bem. Vamos lá, vamos continuar. Da sexta até a nona questão. Junte as sílabas a partir de agora. Eu vou passar 81 para ser feita em casa, tá bom? É porque não vai dar tempo de fazer aqui e eu ficar esperando, né? Vocês terminarem.
Junte as sílabas da mesma cor e forme palavras relacionadas ao tema esporte e lazer. Em seguida, responda: como o esporte pode livrar o ser humano de doenças corporais e dos males sociais? Ou seja, você vai olhar aqui, tem um conjunto de palavras aqui, de sílabas, aliás, que tem a mesma cor, nessa questão 6. Você vai juntar essas sílabas e vai formar palavras relacionadas ao esporte e lazer, certo? E vai, né, responder como é que o esporte pode livrar a pessoa, o ser humano, de doenças corporais, né, como doença respiratória, doença cardíaca, obesidade. Como que o esporte salva uma pessoa dessas doenças? É isso que você vai dizer. A pergunta para resolver no caderno. Não vai dar para colocar as palavras todas aqui nas 6. A 81 era pra ter feito uma Não, nave? eu tô explicando para fazer em casa, tá bom, Caio? Ele não passou Ah, porque ele não ia dar tempo, aí acho que não dá tempo, vai pra casa hoje. Porque, olha só, nem ia dar tempo eu corrigir esse Simon, monte de pode questão, repetir né? que eu não consegui entender nada. Pra mim foi assim. Foi muito Tá bem, baixo pra mim. eu vou explicar de novo. Deixa eu Muito. aproximar aqui o microfone. Você vai juntar as sílabas da mesma cor, né? A gente tem aqui 14 sílabas, né? E você vai juntar as sílabas que estão dentro dos quadros com a mesma cor. Por exemplo, a gente tem aqui, vou dar um spoiler aqui. A gente tem o meu fone, o volume só tá baixo para você, Caio. Para mim, o fone do Time não é nem um fone, é a saída, né? A gente tem aqui dois quadrinhos vermelhos, né? T e MEN. Temem tem alguma coisa a ver com esporte? Não, né? Temem, acho que não. Não. Agora, mente. Mente tem a ver com esporte, né? Do ponto de vista Tem. mental, você estar bem, a prática esportiva te fazer bem. Ah, então olha só, quer dizer que eu vou botar mente aqui na sexta questão? É isso. E juntar as outras sílabas que estão dentro dos quadros com a mesma cor, tá certo? E você vai responder no seu caderno. Liga o microfone, tá bom, cara? Você vai Certo. responder É, no seu achei caderno. lazer também. Você vai responder no seu caderno Professor, a pergunta. Só um momentinho, Gabriel. Como o esporte pode livrar o ser humano de doenças corporais e dos males sociais? Pode falar, Gabriel. Eu já fiz essa atividade. Já? Por quê? Eu não tinha passado? Oi, professor. Assim, não. Mas tudo bem, vamos lá. Sétima questão. Foi só envie, tá bom? Sétima questão. Decifre a mensagem e comente a questão. Os gregos estavam certos quando defendiam a ideia de corpo são e mente sã, né? Corpo sadio, mente sadia, corpo lúcido, mente lúcida, e por aí vai. professor Cris, nós só vamos decifrar e com base no que nós deciframos e adquirimos, nós vamos responder nessas pequenas linhas que ele deixa, nesse espaço. Só isso. Oitava Não é nada questão. que ele vai estar perguntando se estava no caderno, mas não. Oi? Não, que o pai estava perguntando se estava no caderno. Aí não é pro caderno. Não, se não couber a resposta, você faz no caderno, tá? Oitava questão. Pesquise nos espaços esportivos de lazer que existem na sua comunidade. No caso, a gente vai perguntar para o papai e para a mamãe, né? Já que a gente não vai poder sair para ir para uma quadra ou para um polo de lazer. Pesquise nos espaços esportivos de lazer que existem na sua comunidade as modalidades esportivas oferecidas. No seu bairro, o esporte é capaz de reunir pessoas com condições sociais diferentes? Ou seja, no seu bairro, o esporte junta quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro? E, a princípio, no seu bairro, antes da pandemia, é claro, tinham atividades esportivas de lazer? Responda essas perguntas na oitava, tá bem? Nona e última questão. Pesquise
No caso, aqui não tem nenhuma atividade de lazer. Você vai pesquisar atividade de lazer de outro bairro, né, da sua cidade, no caso. E como estamos falando de cidade pequena, né, geralmente é assim, tem cantos que não tem nenhuma atividade de lazer. Continuando. Nona questão. Pesquise com seus colegas de turma as atividades esportivas que eles realizam e como o esporte contribui para cada um ser honesto e ser paciente. No caso, essa daqui realmente fala de outro bairro. Foi exatamente o que eu instruí. Essa daqui, essa nona questão, você pode perguntar para o seu colega por WhatsApp, ou você pode perguntar para o seu pai, para um parente seu, tá certo? O importante é que as respostas não saiam de você, tá certo? Porque você tem que me dizer, né? No caso, o seu colega, quem vai dizer, como o esporte contribui para cada um ser mais honesto e ser mais paciente, tá certo? As respostas têm que ser de outra pessoa, como se fosse uma entrevista, tá bom? Desse jeitinho que deve ser feita a nona questão. Bom, temos um tempinho razoável até. Alguma dúvida, pessoal, sobre a atividade? Não, professor. Professor, só uma pergunta. Como é que eu vou fazer 8 que aqui no bairro aqui onde eu moro aqui não tem nenhum esporte e lazer? Fala de outro Fale bairro. sobre alguma coisa da sua cidade, tá bem? Alguma atividade de lazer da sua cidade, tá certo? É que lasca como é que aqui não tem nada assim de lazer. Eu moro em frente da praça, então tem. De lazer. Aqui não tem nenhuma. Tem. O polo de lazer. Tem um nome já. Polo de... Atividade, pessoal, presta atenção, não apenas de lazer, tá? Mas esportiva, tá bem? Não tem nenhuma quadra ou coisa do gênero, não, Miami? Tem, só que Tem, na nossa cidade tem. Peraí, pessoal, de futebol que eles jogam. Só um momentinho, eu pedi só para Miami. Pode falar, Miami. aqui tem um campo e uma quadra, só que não assim, não é muito bom, porque a quadra é toda danificada, não tem as coisas lá próprias para jogar. E o campo Tem é uma meio. quadra perto da minha casa. Aqui. Perto não, não é tão Mas longe. Miami, ninguém joga Não aí, é não? tão. Joga, né? Não sei como é que eles jogam, mas Pronto. joga. Então a gente já tem Professor, atividade. Oi, Gabriel. Aqui na frente da minha casa, Ei, antes da professor, pandemia, dá licença. Só um momentinho, João. Só um momentinho. Pode terminar, Gabriel. aqui na frente da minha casa tem a praça e às vezes, antes da pandemia, tem gente que fazia capoeira lá. Pode falar? Pronto. Pode sim. João. João Vitor tinha pedido Tem primeiro, um cara. campo de futebol perto da minha casa. Aí antes que jogavam futebol. Tá certo, cara. Você vai falar, então, de como Ei, isso professor, reunia não pessoas tem de essa condições quadra de sociais tamanho. diferentes. Pode falar, João. Não tem essa quadra que a mãe falou, né? Dá pra jogar, só que não dá pra jogar assim, ficar aqui. Minha avó mora perto dela e eu jogo nessa quadra às vezes, quando ainda é pandemia. Só que não dá pra jogar que o povo fica tirando as traves e tudo, derruba o muro lá, derruba tudo. Aí não dá pra jogar. Entendi. Mas só para prestarem mais atenção. Derruba até as traves. Tá certo, entendi. Preste só atenção no enunciado. Preste atenção, tá bom? Desliga o microfone. Não, Mariana. É que tá cortando seu microfone. Preste atenção. Pesquise nos espaços esportivos de lazer que existem na sua comunidade as modalidades esportivas oferecidas. Tem algum espaço que dá para praticar futebol? Tem. Tem ou não? Você vai dizer se tem ou não. Tem algum espaço que dá para praticar basquete? Tem ou não? Você vai me dizer. Tem algum espaço que dá para praticar vôlei? Tem ou não? É isso que você vai me dizer.
Tem algum espaço para Professor, praticar? pode Só um repetir que momentinho. eu acho que meu mic parou na hora que o senhor estava falando. Tá, presta atenção. Estou falando o seguinte. Você vai me dizer, primeiro, na oitava questão, se tem ou não algum espaço na sua comunidade que se dedica a oferecer alguma modalidade esportiva. O que é modalidade esportiva? Futebol, basquete, vôlei, corrida, handball. Tem algum espaço? Você vai dizer se sim ou se não. E você vai responder a pergunta no seu bairro, no caso na sua cidade, né, que é uma ideia maior, na sua cidade. O esporte é capaz de reunir pessoas com condições sociais diferentes? O esporte que é praticado naquele espaço só junta gente financeiramente, como é que eu posso dizer, não muito bem financeiramente, mas não muito boa financeiramente, só reúne gente pobre no espaço, só reúne gente rica no outro espaço. Aqui, por exemplo, aqui tem um espaço, uma quadra, que reúne gente que tem muito dinheiro e tem gente com pouquíssimo dinheiro, né? Então, o esporte aqui, na areninha que tem ali embaixo, é capaz de reunir pessoas com condições sociais diferentes. Porque a prática esportiva, a prática do lazer, ultrapassa esse entendimento de a pessoa ter dinheiro ou não. Eu posso praticar aquele esporte sendo rico ou sendo pobre. E uma pessoa que é rica pode vir e jogar comigo, que não tem problema. Assim como eu posso ir lá e jogar futebol com essa pessoa, que ela também não vai ter problema com isso. Entenderam o que é para fazer na 8? Entenderam? Sim. Faltando 1 minuto para acabar, que pena. Pois não é? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer Professor. dúvida sobre a produção, que eu acho que é o mais tenso, né? Vocês podem perguntar pelo WhatsApp, que assim que eu ver, tá? Não garanto que eu vou ver na hora que você mandar a mensagem. Mas assim Tá, que eu visualizar, eu já respondo, tá bem? tá bom. Lembrando, a atividade de ética, página 81, tá bem? Tchau, E um bom final professor. de semana. Tchau, prof. Tchau, Até a pessoal. próxima. Tenha um bom final de semana. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, Tenha um professor. Tenha um O bom professor final de saiu, tá ligado? semana e uma Tenha um bom final de semana. Boa sorte com o seu boa sorte. Vá com Deus. E tchau. Ele já foi. Eu tô Tchau. falando pra todo mundo. Boa. Tchau. Tchau, tchau. Nossa.